ocorridas hoje são manifestações onde majoritariamente participaram setores críticos, setores da sociedade críticos ao governo. E seguramente essa participação ela aparece nessas manifestações, seguramente, majoritariamente também, eleitores que não votaram na presidenta Dilma Rousseff. As manifestações contrárias ou favoráveis aos governos ou ao governo são legítimas. O que não é legítimo, o que não é aceitável e o que deve ser condenado é o golpismo, a intolerância, o impeachment infundado que agride a democracia, a violência. O que não é aceitável são manifestações, como infelizmente nós vimos, embora isoladas, que diziam fora Supremo Tribunal Federal e coisas desse tipo. A sociedade brasileira e a consciência democrática brasileira há de rejeitar este tipo de manifestação antidemocrática. Aqui não há nenhuma crítica ao governo da presidenta Dilma. Aqui é uma agressão à democracia, o que é intolerável. Os ajustes, as manifestações que nós percebemos, tanto no dia 13, especialmente no dia 13, dão conta da necessidade, e o governo assim reconhece, de ampliarmos o diálogo entre o conjunto de medidas que estamos desenvolvendo para arrumarmos as contas públicas do governo. O fato é que, diferente do que imaginávamos, a economia brasileira chega no final de 2014 abaixo do que nós esperávamos. O crescimento da economia abaixo do que nós esperávamos em 2014. Todos nós temos, o governo em especial, a responsabilidade de sustentar um padrão de economia em crescimento, capaz de gerar empregos e renda, e essa é a prioridade da presidenta Dilma Rousseff. Para isso, o governo tomou a iniciativa de apresentar um conjunto de medidas, todas elas com o objetivo de arrumar as contas públicas num período rápido, de tal forma a também rapidamente retomarmos um ambiente de crescimento econômico, geração de emprego e renda e preservação dos grandes programas sociais que criaram este país mais igualitário. Algumas dessas medidas provocam descontentamento em alguns setores da sociedade brasileira. O que nós estamos dizendo aqui é que nós estamos renovando todo o ambiente de diálogo de tal forma que nós possamos qualificar essas medidas que são importantes e necessárias para o nosso país, num amplo diálogo com a representação da sociedade. O exemplo que nos parece positivo foi desenvolvido quando da definição do imposto de renda, a partir da iniciativa da presidenta Dilma Rousseff, em diálogo com as lideranças congressuais, o governo consegue responder à necessidade de receitas ao mesmo tempo que assegura a correção da tabela do imposto de renda para as menores faixas de renda em 6,5%. Esse é um exemplo positivo de como é possível, através de um diálogo responsável, porque todos são responsáveis pelo equilíbrio das contas públicas, pelo dinamismo da nossa economia, construir esta agenda que estamos fazendo. Portanto, o governo reafirma aqui a sua disposição ao diálogo, ao mesmo tempo que reconhece a necessidade e a importância dessas medidas para que o país possa, num prazo muito curto, o nosso país, retomar uma boa estratégia de crescimento econômico com emprego e renda. Portanto, é isso que nós retiramos das manifestações, especialmente da do dia 13, e é com este ambiente que nós abriremos a semana. Com as medidas anunciadas e que serão anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff em relação ao combate à corrupção, sem tréguas e à impunidade, e ao mesmo tempo uma agenda de diálogo, de tal forma que nós possamos aprovar num prazo curto, porque é importante, e da forma mais ampla possível as medidas de ajuste necessárias ao nosso país. Muito obrigado.